Dai-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu termino o tempo e que a justiça eu julgarei ao seu tempo. Quando treme a terra, todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes todas as suas colunas. Pausa enquanto a mim, para eu sempre anunciar essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Aí, quando eu cheguei aqui e eu vi tudo aquilo, eu disse, quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei as louvores ao Deus de Jacó. Porque nada acontece sem permissão de Deus. Tudo tenta nos parar, de uma forma ou de outra, desanimar, ficar triste, porque só quem está junto sabe o que é um vaso, como que é conquistado, tudo que é feito, mas maior é aquele que dá. Ele vai proporcionar ainda mais. Glória a Deus por isso. Então, hoje o nosso culto é um culto de ações de graça, de agradecimento a Deus, por Ele ter nos feito e nos dado tantas coisas esse ano. Quantas coisas foram feitas, quantos livramentos Ele nos deu, e quantas coisas passam desapercebidas, né? Enquanto uns festejam sem glorificar o nome de Deus, nós estamos aqui, glorificando por tudo aquilo que Ele fez. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Porque as coisas ruins acontecem para a gente aprender a não fazer de novo errado. Ele nos dá outra oportunidade para nós fazermos melhor, né? E com o que aconteceu? Vamos tirar, vamos pegar o que sobrou, o que vamos fazer um armário melhor. E vamos comprar coisa melhor, para vir coisa melhor, né? Não vamos desanimar. Ficamos tristes, sim, porque tudo é do Senhor. Mas aconteceu. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. E hoje é uma noite especial que nós sempre fizemos, que é um culto, e a gente dá oportunidade para alguns darem o seu testemunho de que aconteceu, né? E é tão gostoso isso, né, pastor? Né? Não é gostoso você chegar no final de ano e dizer assim, cara, eu venci. Eu venci mais um ano, eu conquistei mais um ano, eu aprendi tantas coisas mais um ano. Não é, Emily? Não é verdade? Eu fico feliz em ver você e teu esposo, toda a tua casa aqui hoje. Alegra muito o meu coração em ver vocês aqui hoje. E principalmente servindo Ele na casa de Deus. A tua voz, o teu marido ali atrás, louvando e glorificando. O teu filho aqui está indo sozinho, indo para a salinha sozinho. Para quem não ficava, olha, é uma grande conquista, já é um grande testemunho. Glória a Deus por isso. E eu quero já pegar um outro microfone, traz aí para mim. Ah, já está aqui? Coisa chique. Ah, tá mostradinho, glória a Deus. E esse cenário aqui não foi feito para mim hoje. Esse cenário foi feito para 3 famílias vencedoras. Não vamos falar mais do que 3. Ah, não vou sentar em cima de 100 não. Vou pegar aqui. Famílias ao qual venceram muitas dificuldades, e eu creio que o testemunho deles vai ser edificante para vocês. E o primeiro casal que eu quero chamar é o casal, eu digo que
e nos encorajou a estar aqui. É o Marlon e a Fran. Vem cá. Tipo, um senta aqui, o outro senta ali. E o Azael senta no colinho da mamãe. Vou deixar o sacerdote responder a primeira pergunta, né? Bem que eu conheço todo mundo aqui, tá tudo certo. Estou mostrandinha, né? Tudo amigo aqui já. Vergonha? Tá bom. Não, só que faltava ter vergonha ainda, né? Não. A vergonha a gente deixa em casa para não perder, né? Já deixei em casa. É verdade. Marlon, eu tenho uma pergunta para fazer e eu gostaria que você explicasse. Nós temos 10 minutinhos, quer saber? Como tem sido para você aprender a verdadeira... como foi para você aprender a verdade sobre a palavra nas terça-feiras da Torá? Algo novo, e esse ano foi desafiador para você estar aprendendo as terça-feiras da Torá. O que tu tem aprendido, o que Deus tem movimentado no teu coração? Shalom, boa noite. As terças, meu Deus, é muito bom. A terça-feira eu acredito que ela tem sido muito, acho que super importante para esse novo tempo que a igreja tem passando, né, devido a gente ter trago, né, através de Deus essa cultura de poder estudar a Torá, a restauração, enfim, né? A restauração. Então a gente vem sempre trazendo, né, vários temas dentro da Torá, da Bíblia inteira, né, mas enfim, a Torá seria mais o foco. Quando a gente começou foi algo um pouco difícil, né? A gente nunca tinha visto isso. A gente sempre, eu venho há 15 anos do cristianismo, né? Então a gente tem sempre aquela bagagem que a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Aí tu pega lá de Israel, que é uma cultura que eu nunca vi, nunca presenciei, né? E nunca pensei em usá-la, né? Ou poder trazer isso aqui no Brasil, nesse pedacinho chamado Brusque, que tem Primeza. Está sendo muito transformador. Quem participa sabe, né? A nossa amiga Denilson, nosso irmão Fabrício. Já aproveita e já convida os outros também, né? Vamos convidar os outros também. Eu acredito que toda terça-feira às 20 está sendo algo muito poderoso, porque quando tu conhece, como diz aquele versículo, né? Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Muitas vezes, claro que a gente sabe que a gente precisa de uma cura, de uma libertação, né? De um discipulado, de uma mão na cabeça, muitas vezes de um pastor. Uma cajadada, né? Uma cajadada, né? pega o chofar assim e bate na cabeça, né? Que nem eu já tive um problema, 10 vezes o mesmo problema, e fui atrás deles, pelo mesmo problema, sempre repetidamente. Aí teve uma hora que o 11º eu parei de procurar e falei assim, não, essas 10 vezes eu só escutei eles me discipulando, né? Agora 11º eu não vou mais buscá-los, eu vou cumprir o que ele falou as 10 vezes. É isso que a Torá e esse versículo que eu acabei de falar, simplesmente ele traz essa base, né? Conhece a verdade, ela te liberta. Quando a gente conhece a verdade da Torá, a gente conhece a verdade de quem é Yeshua e Adonai, é completamente diferente daquilo que a gente já tem visto do cristianismo, né? A gente tem um Jesus que é totalmente diferenciado, e Yeshua, né, que vem, né, da tradição, né, desde o início do mundo, né, que Deus criou, que Ele fez, e Ele vai voltar como judeu, né? A gente sabe disso. Ele não vai vir com uma roupa branca, um negócio vermelho aqui, olho azul, não, ele vai vir igual um judeu, vai ser maravilhoso isso. E a Torá... E se ele vir brilhante? Pode ser bem brilhante também, né? Com aquele pé reluzente de ouro, a gente não sabe, né? Mas aleluia. A Torá, a gente sempre fala, né? Conheço, a gente pesquisa também, né? Tem muitos livros, a gente vem pesquisando, perguntando
Quando a gente passa pelo primeiro ciclo de Torá, né, que é fazer primeiro toda a Torá, agora a gente já entrou no segundo ciclo. Eu acredito que já vem começando já a ler de Gênesis novamente, assim, já começa alguns versículos que tu já não lembrava daquilo, e agora tu começa a fazer igual um pedido de ouro assim na tua frente e fala assim: meu Deus, o que é isso? Eu não cheguei a ver isso. Aí tu vais entendendo, tu vais entendendo o que é. Também juntamente passa pela Torá as festas, que é completamente importante. As festas é maravilhoso. Os portais. Que nem essa agora de Hanukkah. E eu disse, como é que eu vou festejar um povo que lutou lá, os macabeus que lutaram contra o povo lá de Faraó do Egito, que eles queriam ocultar lá a religião, as coisas deles lá na sinagoga, e o povo lutou e venceu. Como é que eu vou festejar isso se eu não faço parte daquele povo? Não faz sentido, não né? faz parte, vírgula, né? A gente foi enxertado, a gente só faz aquilo que tu queres, né? Então, se fosse enxertado e tu queres fazer isso, não é proibido. Então, tu fazes porque tu entende. E a gente só faz aquilo que está na Bíblia. Nada mais, né, pastor? Nada mais. Só estamos fazendo o que está na Bíblia. As terça-feiras, elas são poderosas. A gente sempre tira uma dúvida ali, muitas vezes que a gente vê no versículo. A gente já se liberta até na própria terça-feira. Ó, pastor, ali eu vi um filho e tal, ele tem aquele probleminha. Ele já resolve de falar a resposta ali. A gente já entende. Gente no coração, a gente já resolve em casa. Já é uma terça-feira já virou uma cura adicionado juntamente com aquele estudo. É muito poderoso, gente. É poderoso a Torá, o estudo assim, Adonai, ele se faz presente mesmo. Glória a Deus. Amém. E sabendo que realmente foi uma grande transição, né? Do que nós éramos e o que nós estamos sendo hoje. Foi uma grande transição. E que em nome de Jesus, a próxima transição que vai ser feita, vai ser arrancada aquela igreja da cidade, vai colocar lá Igreja da Restauração, assumindo a nossa identidade, né? Porque é realmente isso. A restauração, ela não é algo que você vai ali e cola. Não, a restauração é aquilo que realmente é a verdade que realmente é. Glória a Deus por isso. Então todos vocês já estão convidados a terça-feira a estar fazendo presente nesse estudo tão precioso, que é a nossa linguagem da nossa origem, né? Que é o hebraico, né? No jardim nós falávamos em hebraico. Eu creio que no céu lá com o eterno, antes de vir para essa terra, nós falávamos hebraico também, né? E, como diz Salmo 139, todos os nossos dias já estavam escritos na eternidade. Então eu creio que lá na eternidade nós já falávamos em hebraico. Fran, fala para mim um pouquinho. Como foi para você nessa nova fase, ensinando os teus filhos a cultura da restauração e a alegria de viver eles crescendo no ensinamento da Torá e a importância de uma mulher posicionada? Shalom a todos. Então, a partir do marido, né, se posicionou, ele, né, se prontificou a buscar isso de Deus e a ler, e a gente vê a transformação na vida dele, né, a maneira como ele lê a palavra, como ele trata a palavra. Meu Deus, eu nunca vi isso. E eu vi que a sede, né, dele de aprender. E eu confesso que esse ano em particular, eu também comecei a enxergar assim, através do posicionamento dele, né? A gente já praticava o Shabat ali, eu olhando esses dias no meu Google Fotos e fui vendo assim as primeiras ceias que a gente fazia, né? As comidas, e não tinha o Shabat ainda. E aí esse ano que a gente colocou o Shabat, né? De orar pelos filhos e abençoar a esposa, todo aquele... Elogiar, né? Aprendeu a elogiar. E aí eu fui vendo, nossa, como mudou, né? Essa transição de trazer isso para dentro da nossa casa, de viver essa cultura. E foi tão automático.
foi tão automático assim neles, nas crianças. Quando eles me veem já separando o trigo, o fermento para fazer a ralar, eles já, esse aqui mesmo, né, que nasceu no embalo do judaísmo, digamos. Ele foi, como se diz, gerado numa festa dos tabernáculos, né? Exatamente. E aí ele já começa a identificar, hoje é Shabat, porque a gente fala, mas ele é criança ainda, 2 anos e meio, então ele não tem essa noção, hoje é sexta, Shabat. E aí eu falo para ele de manhã, hoje é o Shabat, depois a gente vai preparar. Então o sinal para ele é eu começar a fazer a ralar. Então ele já transforma o ambiente, daí ele já vai para o humano, e hoje tem Shabat, principalmente quando a gente liga a música. Ele para tudo, senta no sofá para ver e cantar. E aí ontem foi muito interessante que eu liguei as músicas em hebraico e ele e o Asaf cantam. E eu olhei para o Marlon e falei, olha só que tremendo. E é assim, pelo ouvir, eles vão sabendo cantar, vão aprendendo, e isso já está incutido na vida deles. Eles não vão passar por tudo que a gente passou, porque já é algo que está ali, né, na cultura deles inserido, e vai ser algo que eles vão com uma leveza, né? A gente às vezes, eu não vou fazer Shabat, o que é isso? É do judeu. E a gente vai entendendo através da Torá, através dos ensinamentos que tem na palavra, que é algo que foi nos roubado, e que a alegria é viver isso, né? E eu colho os frutos disso. É como eu disse para o Marlon ontem, no Shabat a gente se policia, né? No falar, naquele, tu quer explodir, não, tu já vai. E isso é um tratamento de Deus, é um treinamento, porque durante a semana tu já vive o Shabat. Porque tu já se cuida tanto na sexta-feira, que aquilo ali tu já vai aprendendo durante a semana a ser assim. Eu disse para ele, olha só como pode, começa na sexta, né? Mas é Deus já trabalhando para a gente ter essa linguagem todos os dias. Se torna um estilo de vida, né? Se torna um estilo de vida. É isso mesmo. E eu também tenho uma colocação que eu gostaria que você fizesse, que você falasse sobre um acontecimento que aconteceu ano passado, no final do ano, que como o Lucas está agora servindo lá nas crianças, eu queria que você falasse a experiência que o Marlon teve nesse acontecimento. Foi começo do ano, acho, né? Janeiro, né? Foi. Então, foi o dia das primícias que a gente passou. Foi o primeiro ano de primícias que a gente teve, que foi aqui na igreja, né? E aí o Marlon veio bravo naquele dia, porque ele queria viver o sobrenatural de Deus, né? Alguém vai me dar um presente, eu vou dar para alguém. E naquele dia ele estava na escolinha. E ele vinha assim de um... E aí ele estava meio triste, angustiado, porque daí ele ia estar na escolinha e ele já vinha de um tempo que ele não queria mais estar lá. Eu não quero mais, né? Eu disse, não, vai, é tão importante para ti estar lá, a tua figura masculina, para as crianças, é bênção. Lá é um tratamento de Deus, tu tem que entender que lá Deus está te moldando. Eu amo estar lá, né? Porque eu olho assim para eles e a gente vai tendo aquela troca. E aí ele bravo foi, porque daí ninguém vai me ver, eu tô lá escondido e eu não vou ganhar nada mesmo. Eu falei, amor, não faça isso no dia das primícias, que feio. Querendo já dar uma... E aí aconteceu ali, né, a troca de presentes, troca de palavras, enfim. E aí a pastora veio, eu preciso falar com vocês, cadê o Mar? Tá lá escondido na salinha. Aí depois ele veio para o culto e aí a pastora e o pastor, né, entregaram uma cesta para a gente. Foram usados por Deus, né, uma cesta cheia de alimentos, né, e ali eles deram uma palavra para a gente, que a gente viveria um ano de 2024, onde a gente veria, né, a provisão de Deus, onde nada ia nos faltar. E aí Deus deu uma paulada nele, né? Porque
Deus mesmo dizendo, né? Não importa onde tu esteja, o que tu esteja fazendo, é para mim. É para mim. E Deus, Ele nos surpreendeu com isso, né? E Ele aprendeu muito. Porque tu tá lá, é para a glória de Deus. Tu tá cuidando de algo para Deus, né? As crianças são a herança dele, né? E a gente precisa ensiná-los no caminho, né? Eu vejo pelos meus filhos, todas as crianças daqui estão lá, estão recebendo isso também, essa cultura. A gente ensina sobre o Shabat, as Parashá, então elas estão tendo contato com a Torá, com a verdade. Então, olha a bênção que é ensinar isso. E é o que eu sempre digo para eles, está ensinando a cultura, o que tu ama viver, tu está passando para elas. Então, é algo que tu tem que se alegrar. E a curiosidade agora que eu quero saber, né? Chegou o final de ano, faltou alguma coisa na mesa de vocês? Não, nada. Conseguiram fazer tudo que vocês gostariam de fazer? A vergonha foi embora, não foi? Por quê? Porque Deus queria honrar vocês, não da forma que vocês queriam, mas da forma que Deus tinha planejado para a vida de vocês, né? Porque às vezes a gente planeja tantas coisas, né? A gente quer tantas coisas, mas a forma que Deus trabalha não é da nossa forma. Sempre vai ser da forma que você entende. Foi um grande trabalhar realmente na vida deles. E Marlon, eu quero te perguntar, você passou esse ano na obediência do Senhor? Já é filho da casa há 5 anos, saiba você que dia 16 de janeiro vai fazer 5 anos que estamos juntos, mas, uma vírgula ali, como foi para você, teu primeiro ano, como família, ser dizimista fiel? Qual foi o teu desafio e a tua experiência em questão a isso? Desafio, eu acredito que é igual a todas as famílias, né? E quando chega o momento de ter que entregar isso a Deus, a gente sempre coloca na balança que se eu tirar esse 10% vai faltar para minha família. Não vou, porque daí vai faltar gasolina, vai faltar não sei o quê, vai faltar não sei o quê. Só que não é bem assim que funciona. Quando a gente entrega coração desprendido, importa o valor que seja, se for 10% de quem ganha 1.500 é muito para ele. Se for 10 mil, 10% é R$1.000, já é muito para quem dá 10 mil, né? Se a gente vê todo mundo que tem o salário, 10% vai ser uma medida, vai ser um pedacinho para todo mundo. Então, quando a gente começa, eu dava um mês, no segundo eu não dava, no terceiro eu dava, depois no quarto eu não dava. Aí depois, quando começa sendo fixo, tu vem entregando teu coração todo mês ali, quando chega o salário, tu já prepara lá o dízimo, coloca lá a prioridade, entrega, e tu vai se desprendendo daquele 10% ali, tu vai se desprendendo, não, é teu, Adonai, não é meu, não tem nada meu aqui, só me entregou e eu só estou te devolvendo. É como eu já ouvi falar, esse 10% é como se fosse um imposto do céu, tu tem que entregar de qualquer jeito, não importa se tu entende ou não, só entrega. É que nem a gente já paga imposto para o governo, mas a gente não reclama e tem que pagar. Então assim, o do céu também é assim. Esse imposto a gente tem que entregar, a gente entrega de coração. Eu acredito também que o desafio ele existe na família de todo mundo, na casa de todo mundo, ele vai sempre existir. Mas quando tu começa a entregar com aquele entendimento, tu sabes que as bênçãos vão vir, tu vai ter a proteção, que não vai faltar nada, tu não, amém. Deus abençoe. Amém. Entrego a ti, Adonai, que seja feito da melhor forma, que os pastores usem esse dízimo para poder alimentar a igreja, deixar uma igreja sempre muito boa para todos que vêm participar. Mas o desafio sempre existe, né? Mas eu acredito que quando começa tem aquele véu ali do terceiro mês ali, que é bem difícil, e tu rasga esse véu, tu entrega todos os meses e está tudo certo. É só o início que é difícil.
Vai ter a luta lá, Deus vai colocar uma luta, às vezes nem só de pão vive o homem, né? Mas foi um ano de muita provisão, não me faltou nada, graças a Deus, graças a Adonai, nunca me faltou. Mas se faltar, a gente tem que ter um entendimento, orando para Yeshua. Tu queres falar comigo que eu entreguei o dízimo, mas bati o carro? Eu entreguei o dízimo, mas está faltando comida. A gente ora, a gente entrega. Deixa eu fazer É engraçado que a gente passou por dificuldade, né? Mas assim, foi um ano totalmente diferente, né? E aí teve uma semana ali que precisava de leite, né? E beleza, tem que comprar, tem que tirar lá do limite, né? Aquele jeitinho que a gente dá. E a minha sogra levou uma caixa de 12 caixinhas de leite. E o lote do leite era frango. Então, assim, era teu, entendeu? Então, assim, para te ver o cuidado de Deus. E Ele é muito assim comigo, nessas coisas assim. Tipo assim, como um retiro, assim, né? Cheio, ali. Então, o lote, eu bati foto e é um memorial. Porque para mim sempre lembrar daquilo. E o lote é frango. Quem não crê, vai lá depois me chamar que eu mostro, tá? Mas é para te ver o cuidado de Deus nesse tempo. De ser fiel a Ele. Amém? Isso aí. A fidelidade, ela traz frutos, né? Não tem, não adianta. Seja fiel, Ele é, mas a gente tem que ser também, né? A gente sabe disso já. Só entrega e deixa acontecer. Deixa acontecer. Ah, mas vai faltar. Cara, entrega. Só entrega. Amém? Glória a Deus. Para você que é pai, para você que é mãe, e sempre dá uma oferta para o seu filho trazer. Tenha cuidado para você ensinar já ele desde pequeno. Por quê? Se você ensinar ele da sua moeda, ele vai vir crescendo. Ah, eu vou levar moeda para a igreja. Se você pegar a menor cédula para ele trazer, ele vai dizer, não, tem que sempre ser o menor. Nunca esqueça que os filhos, eles vão fazer aquilo que vocês fazem. Porque o pastor e a pastora vão ensinar vocês, e vocês vão ensinar os seus filhos. Então não ensine ele a trazer a moeda. Não é que a moeda é pecado trazer a moeda, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando tipo assim, se você for dizer dar uma moeda para ele trazer, ó, essa moeda mais alta que tem. Porque você vai estar ensinando ele trazer a moeda com maior valor. Amém? Glória a Deus, estou muito feliz por vocês terem vencido esse ano, ter vencido esse ciclo, porque acompanhando a vida de vocês desde o começo, para esse ano, eu posso dizer para vocês que realmente essa palavra se concretizou na vida de vocês. Glória a Deus por isso. E vocês, cada dia mais, como dizia o meu primeiro pastor, dizia assim, tá bom, certo? Mas vamos sempre melhorar. Ele cantava aquela música assim, sempre melhorando no Senhor. Então assim, ir pro ótimo. Foi bom, agora vai pro ótimo. Para que ano que vem vocês usufruam ainda mais das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Glória a Deus. A gente quando olha as pessoas, a gente pensa que é fácil, né? A gente sempre pensa assim, ele está ali, ele venceu, ela venceu, passou, é fácil. Não, gente, não é fácil para ninguém, porque o teu problema, o problema do outro, não é que um é maior do que o outro, não, cada um tem a sua dificuldade, tem as suas limitações, e essas limitações é que nós precisamos, entendeu? Nós precisamos aprender para que a gente possa vencer. E agora, nosso segundo casal será a nossa Bustidinha. Vem cá.
A nossa puxidinha e o nosso... Tá perto de nascer. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um papo cabeça, né? Glória a Deus por isso. Hoje eu vou começar com ela. Filha, vou te chamar de filha, tá? Como foi para você esse ano viver na obediência, uma discipuladora, e acreditar o que ela fala é para o teu crescimento? Boa noite, Shalom, né? Então, foi assim um ano desafiador, mas transformador, porque aprender a viver na obediência e a confiar naquilo que a pastora sempre me falava, me ensinou muito sobre fé e me ensinou muito e me ajudou muito a crescer espiritualmente e mentalmente. Eu sempre falo que eu estou em constante evolução e aprendizado, né? E não há nada melhor do que a gente seguir, né? Ao lado de alguém que está nos orientando, nos instruindo para o melhor. Acreditem que seguir sozinho não é possível. Nós precisamos de uma discipuladora, de um discipulador, porque eles estão ali para nos guiar, para nos orientar, para a gente crescer, evoluir, mudar de nível. E sozinho eu vi que eu não conseguia. E acredito que outras pessoas também não. A Rochelle, que iniciou em 2024, tenho certeza que não é a mesma que está encerrando agora e está iniciando em 2025. E você sabe que quando eu estava orando, montando assim, né, uma conversinha, eu pensei assim, não foi aleatório assim. Por quê? Porque a Rochelle sempre foi uma mulher independente. Ela nunca precisou, tipo, de que alguém auxiliasse ela. Ela batia na cabeça, ela ia, ela fazia. Porém, essa mulher forte, que botava na cabeça e fazia, ela tinha uma dificuldade, uma limitação. E Deus nos fez como cabeça, não como cauda. E qualquer ventinho, qualquer coisa, eu percebia a Rochelle lá, já estava indo com o vento. Aí eu disse, filha, tu é cabeça, tu não é cauda. Observa o cachorro, quem é a cabeça? É ele. O rabinho só fica acenando se está gostando ou não está gostando, se está coado ou não está coado. E a partir do momento que ela se posicionou e começou a ouvir uma direção, ela cresceu como pessoa, cresceu como mulher, né? E como é para você agora, nesse novo tempo, nesse novo ciclo, como está o teu coração para ensinar o Matias? Está chegando aí a qualquer momento. Chegar para ensinar o Matias nesse caminho de restauração. Alegra muito meu coração, porque assim, eu demorei 28, 29 anos para aprender o que eu estou aprendendo agora, e ele já vai crescer no ambiente, né, de transformação, de restauração, de saber o que é a palavra, de saber o que é família, porque eu não venho de uma família assim restaurada, não venho de uma família estruturada, e saber que meu filho não vai passar o que eu passei é algo assim muito gratificante. E até no Shabat, todo Shabat eu falo com o Fabrício, que quando a gente está conversando com alguém, ele sempre está acordado. Na hora da oração, ali parece que já ia ele foi feito no Shabat, né, gente? Ele é shabateiro. Então, assim, alegra muito meu coração, porque ele vai... a gente vai ensinar ele no caminho que deve andar, para quando estiver maior, ele não vai precisar se desviar, nem sair do... E nem ser enganado, né? Não ser enganado. Precisar desconstruir para aprender a construir, né? Que é como a gente estava comentando ainda há pouco. O mais difícil disso tudo
é você aprender a desconstruir aquilo que você aprendeu, para você aprender a construir algo novo. Isso é desafiador. Realmente é uma grande missão. Glória a Deus. E daí, Fabrício, como foi para você ter que chegar... Quantos anos tu tem? Fala aí. 25. Com cara de 20, né? Com 25 anos, chegar diante do teu pastor e abrir o teu coração para ele e falar para ele de algo que só você sabia. Shalom, shalom, boa noite a todos. Eu confesso que foi um pouco difícil, porque eu carregava algo que eu fiz há uns anos atrás que não foi do agrado de Deus. E para mim, eu orei, para mim eu tinha perdoado aquilo. E aquilo estava prendendo a vinda do nosso filho. Minha esposa estava tentando engravidar já faz uns 7, 8 meses e ela não conseguia engravidar, não conseguia. Até que um dia, isso ela falava comigo já, conversa com o pastor, confessa aquilo pro pastor. E pra mim tava tudo certo, né? Pra mim tava bem, Aí um dia eu cheguei em casa e eu vi ela muito triste. E ela fez um exame, deu negativo e eu vi ela destruída assim. E daí foi onde eu decidi conversar com o pastor, né? Me confessei com o pastor, pedi um auxílio. E ele falou que poderia ser algo espiritual ou algo de saúde, né? E que a gente poderia fazer uma semana de oração, uma semana... Eu gosto de contar esse testemunho assim. Toda vez que eu tenho a possibilidade, eu gosto de falar. Uma vez eu falei para um rapaz que entre acreditar e não acreditar, ele estava no meio. Mas eu acho que ele estava mais pro lado do não acreditar. E eu contei esse testemunho para ele e ele falou, caraca, faz sentido isso. Então às vezes a gente tem um testemunho, não conta por vergonha ou não conta, mas aquilo pode trazer Deus na vida da pessoa, através de um testemunho. E assim nós fizemos uma semana de oração, fizemos jejum também. E quando foi na sexta-feira do Shabat, nós viemos aqui na igreja, fizemos algumas remissões, desligamento de almas. E o pastor chegou e falou assim, no final de tudo, se for algo espiritual, no final de janeiro, seu filho vai nascer. Aí eu amei, né? Amei. Vamos esperar, né? Aí, um mês depois, eu cheguei do trabalho, tinha aqueles balão assim em casa, coisa mais linda. Minha esposa fez a surpresa que estava grávida, um mês depois. E a gente ficou naquela alegria, naquela felicidade toda, né? E a gente parou assim, eu chamo ela de Twizy, não é uma forma carinhosa. Twizy, bate certinho um mês que a gente fez a remissão. E foi um mês antes, né? Bate certinho naquela remissão. A gente, caraca, na mesma hora a gente ligou para os pastores, pastor, ela tá grávida. Foi uma experiência tremenda que a gente teve com Deus, né? Aquilo ali foi uma experiência muito forte com Deus. Então ele teve que transformar a gente, teve que remir, tivemos que remir muitas coisas para ele poder nos dar o filho dele. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar do filho dele. E na semana seguinte nós fomos no médico, né? E o médico falou, o seu filho está previsto para nascer no dia 29 de janeiro. O médico não entendeu nada, a gente olhou assim pro outro, meu Deus! Gente, vocês não sabem, mas um dia, eles já tinham feito tantas vezes, né? Tantos exames, e um dia nós saímos aqui da igreja, fomos em comboio. Aqui na rótula aqui do Acre, não tem aquela farmácia que fica aberta ali 24 horas, a RAI, né? Gente, era 1h da manhã, porque aqui ninguém vai embora cedo, né? Gente, era 1h da manhã, tu lembra? Gente, não, tu vai lá, tu vai fazer. Lá ficamos esperando ela lá. 20 pessoas esperando esse exame. Vocês imaginam o comboio, a bagunça que a gente tava lá para esperar o resultado e deu negativo. Então, assim, a alegria naquele momento se tornou uma tristeza, se tornou, como vocês dizem, mais uma frustração, né? E principalmente, não somente uma frustração, como uma própria decepção. Qual é o problema? O problema sou eu
ou o problema sou eu? Né? E prove a Deus, né, que deu tudo certo, agora tá aí, o Matias tá aí. E olha só como é interessante, como é importante, gente, a conversa com o discipulador. Quando eu falo assim, discipulador, por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos iniciar um novo tempo esse ano. Nós vamos iniciar um novo ciclo. E ela tinha escolhido um nome para a criança. E ela chegou e disse, pastora, o que tu acha desse nome? Aí eu demorei para responder. Demorei, mas ela naquela... Eu nem me lembro mais o que é, nem falo. Eu disse, filha, sei não, mas acho que isso não é de Deus não. Olha que Deus vai te dar um melhor. E não foi. A gente depois foi descobrir que não era nada bom. Isso aconteceu com a Tamires também, né, Tamires? A Tamires lá, acho que foi no retiro, foi que tu falou para mim o nome? Não. Um pouquinho antes. Ela mandou. Eu disse, não, filha, não, de maneira nenhuma, esse nome não. Dela nem esperei. Não, dela nem esperei para falar. Eu disse, não, filha, em nome de Jesus, não. Esse nome não. Esse filho é o nome da bênção, não é o nome da maldição, não. Ele foi projetado pelo Senhor, então ele tem que ter um nome de bênção. Então, assim, a importância da gente conversar não é controlar, e sim conversar, né? É conversar, né? E a Rochelle estava com o maior medo, né? O Fabrício dizia para mim assim, ixi, a criança já vai nascer antes, está querendo que essa criança nasce antes. Por quê? Porque ela tem medo de falar. Vai nascer hoje. Foi difícil? Não, eu venci algo hoje. E eu, quando saí de casa, eu falei, Senhor, eu estou deixando aqui a minha vergonha, meu espírito de intimidação, né? Porque eu não aceito. Eu passei a tarde orando, não aceito, não consegui falar, não consegui me expressar por medo, por vergonha. Ele não falou bonitinho? Falou. Quem disse que ela estava com medo? Glória a Deus. Parabéns para vocês que conseguiram vencer esse ano, conseguiram vencer os obstáculos, né? E principalmente, né, conseguiram o presente tão desejado no coração de vocês. Glória a Deus por isso. E nós vamos apresentar o Matias com certeza, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vocês são bênção demais. Fechou. E temos mais um casal, uma família, né? E essa família foi uma surpresa para o nosso coração. Que, como se diz, né? A gente foi indo pelas beiradinhas e hoje a gente está com eles aqui. Quero chamar a Léo, a Denilson e o Gui. Bênção demais. No ano passado, eles não estavam aqui. Ô Gui, agora tu pode pegar a banquetinha ali. Não, você não vai, não. Eu divido o meio aqui contigo. Glória a Deus. Glória a Deus por essa família, né? Tá podendo, né? Tá bom, né? Tá mostradinho, tá confortável, né? Glória a Deus. Deixa eu perguntar. Não dá pra tu primeiro, não. É pra ela. Também vou tirar meu medo hoje, tá? Isso aí. Léo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que vocês nos conheceram. Olha, a gente tinha um casal de amigos que frequentava a igreja e falaram pra gente, porque nós estávamos numa época muito difícil. Estava, para falar a verdade, assim,
no fundo do poço, precisando de ajuda e nós não tínhamos aonde. Daí esse casal nos indicou vocês. E a gente veio e marcou uma mesa. Conta como a Léo estava. Coitada, estava acabadinha. Tava difícil de recuperar essa menina. Ela estava totalmente desanimada, estava depressiva. Ela não tinha vontade para mais nada. Então, assim, tem que bater uma foto, né? É, de O dia que a gente veio aqui, foi difícil. A gente veio de uma guerra. Estamos vivendo a guerra ainda, só que hoje nós estamos soldados fortes, certo? Mas naquele momento a gente estava muito debilitado nessa guerra. E a gente não sabia, porque a gente veio do catolicismo e assim, para a guerra que nós estávamos vivendo, não tinha ajuda para nós. O catolicismo é outra vibe, certo? Então assim, lá é tudo muito certinho, muito mimizinho. Quando se nós fosse chegar para o nosso, na época, nosso orientador espiritual e falar o que estava acontecendo com nós, simplesmente iria dizer que não tinha como nos ajudar, certo? A batalha que nós estávamos vivendo precisava de um especialista, certo? E assim, Quem Deus... foi o especialista? Deus... Conta aí como que foi esse aí, especialista tratou com vocês. E assim, depois que a gente teve essa primeira mesa aqui na igreja, o pastor e a pastora combinaram com nós, foram 21 dias, todos os dias lá na nossa casa, foram lá orar com nós, eles foram, não tinham pressa, a gente começaram a orar com nós. E aí nossos pastores começaram a ensinar nós como travar essa guerra, né? Tudo na palavra, né? Então nós pegávamos a ferramenta de guerra é a Bíblia, é a palavra. Aí eles começaram a ensinar nós como nós deveríamos trabalhar com essa ferramenta tão poderosa que é a palavra de Deus. No catolicismo isso ninguém ensinava, né? E aí passamos esses 21 dias, todos os dias, nossos pastores lá com nós, orando, explicando. E aí depois desses 21 dias, foi o intensivo, né? E aí o pastor disse assim, de agora em diante, todo dia, vocês vão lá, vão continuar tirando uma palavra da Bíblia. E vocês vão me passando. E foi ali que o Senhor começou a mostrar para nós como a gente tinha que proceder, qual o caminho que a gente tinha que estar seguindo, certo? Agora tu tem que falar para eles qual eram os versículos que vocês mais tiravam. Oh, Jesus amado. Confessa! Idolatria. Mostrava assim direto, né? Porque o catolicismo é idolatria, né? Não sei quem veio aqui do catolicismo, né? Mas enfim, só vivia idolatria, certo? Assim, e alguma vez nós falamos alguma coisa sobre isso? Não, nunca. A própria palavra foi mostrando para nós, foi clareando a nossa mente. E assim, né? Depois o rio Itajaí-Mirim começou a catar nossos santos, né? Eu lembro muito bem, assim, né? Posso comentar? Teve uma época ali que deu uma cheia no rio Itajaí-Mirim aí. Eu sei que fomos botar tudo isso santo no porta-mala do carro e começamos a jogar no rio. E foi, né? Alguns afundavam, alguns boiavam, foi indo embora, né? E a partir daquele momento, assim, a gente começou, né, a entender como funciona a palavra, né? A palavra de Deus, o esclarecimento. E daquele momento em diante, a nossa vida começou a mudar, né? Primeiro, o entendimento da palavra, né? E assim, eu estava lá dentro do catolicismo, e aí o meu coração, ele já queria me tirar de lá, sem ter dado os problemas que aconteceu com nós. Porque eu pegava assim, a Bíblia é dessa grossura, né?
E aí chegava lá na hora da missa, tinha um folhetinho que só lá no meio daquela folhetinho tinha um pedacinho que falava ali sobre uma leitura da Bíblia. Mas eu pensava assim, e o resto da Bíblia? Porque, por exemplo, assim, eu acho que agora nós estamos no terceiro final de semana de dezembro. Lá dizia, terceiro dia do comum do mês lá. No ano que vem, nessa mesmo terceiro final de semana, vai estar falando a mesma coisa. Então, quer dizer, eu já sabia o que ia acontecer lá no ano que vem, né? E a Bíblia sendo tão grande, tão extensa, tão cheia de informação, eu disse, e o resto? Quero aprender. E aí, aqui eu estou saciando essa vontade está fazendo efeito agora. Oi? Agora as terças da Torá está dando efeito. É uma loucura aquilo ali. Só quem participa para ver como é bom aquilo ali. É bom demais. E é interessante por quê? Porque é importante você saber, porque às vezes você olha para eles e pensa assim, como é que é a história dele? O que é a história deles? Como que aconteceu? Né? Como é que chegaram até aqui? E são coisas que não é falado, porque chega no culto, já chega, cumprimenta, shalom, shalom, vai cada um para o seu canto, né? Então, esse momento é para realmente vocês conhecerem um pouquinho da vitória que eles tiveram. E eles foram muito radicais, né? Até mesmo por quê? Porque na casa deles, no final do ano passado, a igreja estava na casa deles. 5 anos tinha igreja na minha casa. Você está entendendo o envolvimento, a força que isso tinha neles? E ainda se não bastasse isso, eles tinham doado um terreno no lado para construir igreja. Eu doei o terreno, está lá, a igreja construída. Aí os outros perguntam para a gente assim, até ontem ainda tem um colega nosso lá em casa, colega nosso da igreja, assim, porque nós participávamos, não sei se isso vai ser outra pergunta, mas tudo que acontecia na igreja, eles vinham pedir bênção para nós. Para minha esposa, o próprio coordenador da comunidade, ele vinha, Demilson, isso aqui, o que tu acha? Vamos fazer, não vamos? Tudo eles vinham pedir para mim. Então, assim, a gente tinha nós éramos abaixo do padre, que era o coordenador espiritual, era nós. Então, tu imagina, 5 anos de missa na minha casa, todo sábado, às 15 horas, e tu largar tudo, sabe? Sai da minha vida isso aqui. Cara, tem muita coisa que isso pode ser um outro dia, um outro testemunho, certo? Nós temos muita história para contar, certo? Mas enfim, para nós largar tudo isso, só foi a mão de Deus. Fez propósito, tinha um propósito. Nós estávamos ali, é um ciclo, se fechou o ciclo, né? Nós entendemos isso e não fazia mais parte daquilo, imagina, fazia mais parte da comunidade que nós criamos. Mas Deus disse, deu para vocês aqui agora, vocês têm outro lugar. Estamos hoje aqui, ajudando a construir. De vitória em vitória, né? Agora, em vitória. Também aprendendo a desconstruir para aprender a construir uma nova história, uma nova vida com Deus. Uma nova caminhada com Deus. Uma nova caminhada. Foi 57 anos dentro do catolicismo. E nesse 1 ano que eu estou aqui, tempo de mesa, eu aprendi 10 vezes mais. Quer dizer, lá eu só fiquei patinando no seco. Eu evoluía. Eu estava num nível elevado dentro da hierarquia da igreja, no maior patamar. Minha esposa era catequista, ministra de Eucaristia. Nós estávamos num nível mais elevado. Mas nós não tinha 10% do que nós temos hoje aqui. Hoje nós estamos vivendo a verdadeira palavra. Nós estamos entendendo como que é viver a palavra. No catolicismo nós não vivia. Então assim, glória a Deus por isso. É verdade. Conta um pouquinho da experiência que você teve lá no Rio Grande do Sul, com o Gui. Eu
Deus. Assim, tipo assim, é bem resumido. Bem resumido, assim. Se contar, ninguém acredita. Só quem vive mesmo para ver as coisas. A gente estava lá e como estava uma guerra espiritual muito forte, porque tinha as coisas, o Congresso das Mulheres lá, o Guilherme deu uma alergia nele sobrenatural. Ele ficou do nada, assim. De repente, olhamos para ele, ele estava todo assim, parecia... Subiu uns vergão nele, assim, uma alergia, um vermelhão no corpo dele, e nós não sabíamos o porquê daquilo. Lógico que a gente sabia, que era espiritual, né? E eu fiquei apavorada. O pastor, para me acalmar, disse: não, filha, vamos levar na farmácia, depois a gente, se caso não passar, a gente leva para o hospital. Mas aí os pastores oraram nele e assim, parece que foi como tirar com a mão, sabe, gente? Olha, só quem passa mesmo para acreditar e entender o que aconteceu com o Guilherme. Meu Deus, foi forte demais. Até ele ficou assim, para qualquer coisinha ele diz: pai, ora por mim, pai, ora para mim. E daí, Gui, como é pra você? Tu achou que tu não ia falar, Como é pra você ver os seus pais mudando vamos falar, né, de uma religião e vendo ele, a força que eles têm hoje e a forma que eles eram antes? Você é uma peça-chave para dizer como eles eram antes e como eles são hoje. Como é para você ver os seus pais hoje e como ver os seus pais antes? A diferença é gigantesca. E qual é essa diferença? Como eles reagiam? No comportamento, muda muita coisa. Antigamente parecia que eles eram mais estressados. E mais? Eles liam a palavra? Não. Eles oravam, eles rezavam, né? Mas não liam a palavra, né? Rezar era só fazer um terço. Não agradecia nada, não tinha perdão por nada, só rezava um terço e dormia. E hoje você vê uma grande transformação na vida deles. E para você, como é que está o teu coração hoje vendo, tipo assim, hoje você não fazendo mais parte daquele lugar e fazendo parte em outro lugar? Para ti foi desafiador ou para ti está normal? Foi normal? Mais ou menos. O que foi mais desafiador para você? A cultura. A cultura. A cultura das festas, a cultura do mês. Isso como eu te peguei? Mas. Aqui tu é mais produtivo, então. Sou. Gosto. Glória a Deus. Muito obrigado, Gui. E eles têm muito mais testemunhos para contar, né? Muito mais coisa para falar. Mas aí é algo que realmente é particular deles. Eu acredito que terminar o ano com eles aqui, dando esse testemunho de vitória, de conquista, para quem tinha uma igreja no dezembro do ano passado, num lugar, e estar aqui esse ano glorificando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Yeshua, não comemorando o Natal, gente. Papai Noel não vai passar lá. Não vai passar lá. E isso tudo, né, é gratificante, porque não foi nada feito por força nem por violência, foi pelo Espírito. A gente teve todo o cuidado de realmente eles entenderem por si só essa verdade, e eles estão aqui. Glória a Deus por isso. Tá mostradinho, né? Muito obrigada. Deus abençoe. Parabéns por vocês. Agora eu vou deixar o pastor Charles terminar, porque agora é com ele.
Shalom, shalom, amém? Testemunho sempre é edificante, né? Testemunho. Que pena que a gente não tem tempo suficiente para poder explicar todos esses testemunhos e falar detalhadamente deles. Mas existe tanto segredo, tanto mistério, tanto código de Deus a cada um desses que falaram hoje, cada um de vocês que tem uma transformação, que são pegos pela palavra, que estão mudando a sua vida. São tantas coisas boas que a gente não teria tempo suficiente. Por isso que a Bíblia diz lá no Evangelho de João que se fosse contar tudo aquilo que Jesus tivesse feito naquele tempo, não teria livro suficiente para escrever. Assim é o milagre da sua vida, assim é o testemunho da sua vida. Talvez não tenha livro suficiente para contar todos os detalhes de tudo que Deus faz, todos os dias, todo momento, do livramento, de tudo que Ele faz. Na porção que nós demos essa semana, e nós já estamos encerrando também o culto, porque nós vamos ter o cinema, mas na porção que nós demos essa semana, nós vamos ver a história de José, que é um grande testemunho. Olha como é que é engraçado quando nós lemos a palavra dessa semana, quando a gente vai falar sobre testemunho dos patriarcas. E o que eu amo em Deus, Deus ele não esconde nada de ninguém. Todos os conflitos, todos os erros, todos os defeitos, Ele mostra. Então, o nosso problema não são aquilo que a gente errou. O nosso problema é se a gente vai continuar no erro. E o testemunho, sempre você vai ter uma pessoa para dar um testemunho bom ou um testemunho ruim. E a nossa pergunta nessa noite é: qual que é o seu testemunho? Ele será bom ou será ruim? Olha só, sempre envolve dois irmãos. Sempre envolve a família. Quando a gente começa lá com o primeiro patriarca, você vai ver Abraão brigando com seu irmão. Aí seu irmão morre e ele leva seu filho logo com ele. Depois nós vamos ver ali Isaac e Ismael, dois irmãos, que também vão brigar e brigam até hoje em Israel. Depois nós vamos ver Rebeca e Labão, quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Também tinha um conflito de caráter. Labão, um mentiroso, enganador, usurpador, e você vai ver Rebeca, uma mulher segundo Sara, uma mulher segundo a Bíblia, uma mulher que queria edificar o seu marido e assim por diante. Depois você vai ver outro testemunho que é Jacó e Esaú. Então, quando eles têm agora filhos, 20 anos depois, você vai ver Jacó e Esaú brigando, dois irmãos brigando novamente. Um com testemunho ruim, que machucou os pais, e o outro com testemunho bom. Jacó, mesmo sendo enganador, mas ele vai até agora a terra do seu tio Labão, é enganado por seu tio Labão, volta, faz a sua remissão com seu irmão, tem uma experiência fantástica com Deus e começa a sua vida espiritual. Mas depois disso, agora Jacó, no meio das duas esposas que ele tem, são duas irmãs que brigam agora o tempo todo por amor do marido. Olha só, a Bíblia só vai mostrando para a gente assim, olha, vai ter confusão na família, vai ter problema. Então não se preocupe quando a gente tem problema na nossa família. O importante é você restaurar esses problemas. Qual que será o nosso testemunho? Nós somos o lado ruim do testemunho ou somos o lado bom do testemunho? E o lado bom ele sempre vai restaurar, ele sempre vai voltar. Aí nós vamos ver ali, agora Lia e Raquel brigando pelo amor de um marido. E quando elas cessam de dar filho e uma não consegue dar filho, começa ainda a botar mais duas concubinas no meio para dar rolo. E aí nasce agora 12 filhos. E não é diferente. Os 12 filhos brigam de novo. E aí começa então a porção dessa semana. Quando vai falar sobre a descendência de Jacó, a história da família de Jacó começa como? Com José, com o filho da preferência. E aí nós vamos ter lá, vai falar da capa, que o pai dá uma capa especial para José pela preferência. Aí nós vamos ver depois, nós vamos ver os sonhos de José, Deus já apontando aquilo que Deus ia fazer na vida de José, já mostrando que ele ia ser um grande homem, um grande sadique, um grande homem de Deus, um homem justo. Aí depois você vai ver a história de Judá e Tamar, você vai ver toda a história de José, ele sendo vendido como escravo, odiado pelos irmãos, machucando o próprio pai. Ele arrancaram a manta de José, mataram um bode, botaram sangue, levaram para o pai e disseram assim, isso aqui é do teu filho, sem se importar. Diz a Bíblia que o pai estava tão ferido com aquilo, que nenhum dos filhos, nem filhas, conseguiram consolar o seu pai. E ele disse, eu vou levar essa dor até a minha sepultura. E depois disso você vai vendo
o testemunho de um homem que foi totalmente, na sua circunstância, levado ao pior e o limite dele. Mas uma coisa ele tinha, o seu testemunho: a integridade de não ferir a Deus. Você vai ver os filhos, eu nem vou pegar aqui porque estão sobre o chat, está aqui, nós vamos onde? A gente vai pegar os filhos de Jacó, 10 filhos, Benjamim ainda é pequeno, José é o filho preferido, que vende então José para não matar. Então você vai ver a interferência de Rúben, dizendo assim: ó, não mata ele, vamos jogar no poço. Mas passa uma caravana de ismaelita, e quando passa a caravana de ismaelita, eles dizem assim: ó, vamos ganhar dinheiro com ele. E se você pegar a história de José, é a mesma tipologia de Cristo, total. Você vai ver Cristo todinho, excluído pela família, rejeitado pelo seu povo, pelos seus próprios irmãos, jogado num poço, vendido por 20 moedas de prata. Jesus vai ser vendido por 30 moedas de prata, enganado, traído, todo mundo falando mal dele. A Bíblia vai dizer assim, ó, a gente viu o olhar de José e o quanto ele estava aflito quando nós o vendemos. A Bíblia não esconde os detalhes da dor que José sentiu, mas mesmo assim José não se torna uma vítima da sociedade. Mesmo assim, José vai ser vendido como escravo, vai para o Egito, agora é escravo de Potifar. E ele vê a habilidade, ele vê que Deus está com ele. E toda a Bíblia vai dizer o tempo todo: e Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele. E quando a mulher de Potifar agora, ela decide, porque a Bíblia diz que José era um homem muito bonito, ela decide querer se aproveitar de José. José diz assim: não, como que eu posso fazer isso com aquele que me contratou, que é o seu esposo, e como que eu posso ferir a Deus fazendo uma coisa dessa? Olha, um homem que foi rejeitado pela sua família, um homem que foi rejeitado pelas circunstâncias, tudo estava dando errado, Diogo, na vida dele. O carro estava batendo, as coisas não estavam funcionando, todo mundo estava rejeitando ele, virando as costas, virou escravo. E esse homem, o testemunho dele é em Deus, não é testemunho da carne, não é testemunho, não, vou aproveitar, não tem, meu patrão não está vendo, eu vou trair ele, eu vou roubar ele, eu vou abusar da esposa dele. E olha só, a capa, eu estava estudando sobre a capa, não dá para a gente ministrar sobre isso, mas a capa da divisão, a capa da rejeição, a capa da mentira, da mesma maneira que os irmãos tiraram a capa de José, porque era o filho preferido, a capa da preferência. Na segunda vez que vai falar na história de José sobre a capa, é a capa da injustiça, porque ele só é condenado pela esposa de Potifar, por Potifar, porque a esposa diz assim, ó, quando ela tenta dominar ele, ela pega a capa dele, quer dizer, a túnica que ele estava, e ele sai fugindo nu daquele lugar, e ele diz assim, ó, tá aqui, ó, ele tentou abusar de mim, a capa dele está comigo. Olha como a capa está fazendo com José. Primeiro, faz ele ter uma divisão com a família. Segundo, faz uma acusação falsa contra ele. E agora ele vai então ser preso. E lá Deus é tão com ele, que mesmo na cadeia ele se torna a chave da cadeia. É o cara que tem a chave da cadeia, é o cara que manda na cadeia. E todos entendiam que Deus estava com ele. Lá aprimorou os seus dons. Ali ele começa agora, até então ele tinha sonhos proféticos sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas no pior momento dele, no momento do esquecimento, na hora que jogaram ele para ser assim, ó, o pior lugar, a prisão, onde ele se torna ali, o dom dele flui. E agora ele não tem só a visão do sonho, agora ele tem a interpretação de sonho. E nesse lugar só era preso então a alta elite, e é preso nesse lugar o copeiro e o padeiro. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho, e o único que decifra esse sonho agora é José. E quando José diz para o padeiro e para o copeiro, quando estiverem diante de Faraó, lembre-se de mim. E a Bíblia vai dizer que, novamente, a rejeição bate,